Olá, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula da Capsu Descomplicando Ciências. Este que é o seu canal de aprendizado simplificado e descomplicado. Para esta aula, nós iremos falar sobre o método de integração por partes, como é que ele funciona, nós vamos explicar passo a passo como é que nós vamos identificar uma integral, que neste caso deve-se usar a integração por partes. Deve-se usar este método em específico. Vamos explicar aqui com alguns exemplos práticos, de modo a que vocês possam entender de uma maneira simples, fácil e, mais importante, descomplicada. Então, se você ainda não é inscrito, já aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos para que todos possam aprender juntos. Vamos nessa? Então, venham junto comigo. Integração por partes. O que é este método? Vamos lá. A integração por partes é uma técnica que se baseia na regra do produto da diferenciação. Ou seja, para nós usarmos o método de integração por partes, é necessário que nós tenhamos na nossa integral um produto de duas funções, ok? Temos de ter lá um produto de duas funções, percebem? Então, a partir do momento que nós temos uma integral em que temos um produto de duas funções, é válida então a regra ou ainda o método de integração por partes. Como nós podemos ver nesta fórmula, nós temos aqui a integral de u, que é uma função, vezes o d de v. Ok? Então, são duas funções diferentes. Então, se a gente tem essa condição, é válido dizer que este produto de integral é igual a u vezes o v menos a integral de v de du. Atenção, isto é uma fórmula. Já já nós vamos entender como é que isto funciona e como vamos usar na prática. Então, o nosso desafio quando encontrarmos um exercício de integral é identificar o u e o d de v, ok? Para nós fazermos isso, o u sempre tem de ser aquela função que é fácil de... Então eu vou escrever aqui. O nosso u, vamos colocar aqui regras para a escolha do u e o d de v, ok? Então, o u deve ser a função fácil de derivar, certo? Então, o nosso u, quando nós formos fazer a escolha e identificar as funções, nós temos de escolher o u de tal forma que seja uma função fácil de integrar, ok? Então, e se o u é a função fácil de integrar, o nosso v, o d de v no caso, deve ser a função fácil de integrar, ok? Tem que ser aquela função cuja a sua integral é simples de encontrar, tudo bem? Então, vamos lá. Como é que vamos fazer isto na prática? Vamos lá começar aqui com um exemplo. Temos aqui 3 exemplos para esta aula. Espero que com esses 3 exemplos consigamos entender perfeitamente como é que este método funciona. Mas teremos mais outros exemplos. Vamos ter uma aula específica sobre exercícios de integrais, em que vamos usar todos os métodos e qualquer outra regra necessária. Por enquanto, vamos aprendendo regra por regra, ok? Então vamos lá ver esses 3 exemplos. Vamos começar com um simples, que acredito que todo mundo já conhece. Este é o nosso número 1. Vamos passar o resto para baixo. Ok. Nós temos aqui esta nossa integral. Temos aqui integral de x vezes o e elevado a x d de x. Ok, vamos lá. De cara, nós já conseguimos identificar aqui que temos um produto de duas funções. A primeira função é o x, que é uma função linear, e a segunda é uma função exponencial, que é o nosso e elevado a x. Então, temos dois produtos, ou ainda temos um produto de duas funções, assim que é, certo? Neste caso, é válido então esta regra da integração por partes, porque temos aqui no nosso exemplo, ou ainda no nosso exercício, um produto de duas funções. Agora, para nós resolvermos o exercício, temos de identificar quem vai ser o nosso u, quem será o nosso d de v. Lembrando, o u tem que ser a função fácil de
derivar, certo? Então vamos lá olhar aqui. Qual é a função fácil de derivar dentre essas duas? Seria o x ou seria então o elevado a x? Então, o x é uma função linear. É muito fácil de nós derivarmos esta função. Mas também o elevado a x é fácil de derivar. Essas duas funções, as suas derivadas são imediatas. Nós já conhecemos elas de cara. Portanto, qualquer uma serve. Vamos usar o x, ok? Mas também poderíamos usar o elevado a x, certo? Então vamos lá. Então vamos dizer aqui que nosso u será igual a x, certo? Neste caso, se o nosso u é igual a x, nós devemos agora fazer a derivada deste u, ok? Então vamos fazer aqui d de u, nós vamos derivar esta função u, que é igual a x. Então, derivando aqui o x, nós ficamos com 1, ok? Fica 1, d de x. Depois temos que colocar aqui o d de x, mostrando que derivamos esta função em ordem a x, ok? Tudo bem, mas aqui vamos retirar 1, não é necessário. Certo, já fizemos a primeira parte, escolhemos o u, que podemos colocar aqui, seja u igual a x, neste logo ficamos com du igual a dx. Ok, se u é igual a x, então o nosso d de v será igual ao quê? A elevado a x, dx, certo? Então vamos escrever aqui o nosso e elevado a x dx. E elevado a x dx. Portanto, qual é o nosso objetivo aqui? É achar o v, certo? Após acharmos aqui o nosso d de v, veja só que esta aqui é uma função diferencial. Então nós precisamos de achar o nosso v, que é para poder substituir aqui onde temos v. Percebem? O d de u era para substituirmos aqui. Já encontramos, d de u é d de x. Agora vamos achar o nosso v. Para achar o nosso v, sendo esta aqui uma função diferencial que já vem em d de v, para nós acharmos o nosso v, concorda comigo que o que nós precisamos de fazer é integrar esses dois lados. Simplesmente vamos meter a integral dos dois lados, ou ainda dos dois membros. Vamos integrar o primeiro membro e vamos integrar o segundo membro, certo? Então vamos lá fazer isso, vamos ver como é que fica isso na prática. Então nós teríamos aqui a integral, ok? De quê? Do d de v aqui atrás deve ser igual à integral do nosso e elevado a x d de x, ok? Então, até aqui tudo bem, certo? Espero que sim. Chegado aqui, integral de d de v, concorda comigo, nas regras de integração, sempre que integrarmos uma constante, que no caso aqui é 1, vai ser simplesmente acrescentar a nossa variável a esta constante. No caso aqui, integral de d de v vai ser igual ao nosso v, que é exatamente o que nós estamos à procura. Então, neste caso, nós diríamos que temos aqui, ou ainda eu posso continuar isto aqui para poder facilitar a gestão do espaço. Então, teremos o quê? Integral de d de v dá-nos o v, ok? Que deverá ser igual. Agora, integral de e elevado a x também é uma integral já tabelada, que nós já conhecemos o seu resultado a priori, que é exatamente a própria função. Essa, na verdade, é a única função cuja sua derivada é a própria função. Razão pela qual a sua integral também vai ser exatamente a mesma função. Isto por quê? Porque se a gente derivar esta função aqui, nós encontramos exatamente esta função aqui dentro, ok? Então, sendo assim, nós já achamos o nosso v. Então, aqui poderíamos colocar mais c, mas não vem ao caso por enquanto. Ok, já achamos o nosso v, já temos o nosso u e temos o nosso d de v. É válido então agora usarmos esta expressão. Vamos carregar esta nossa função para continuarmos aqui embaixo, ok? Então temos aqui x igual a integral de x elevado a elevado a x vai ser igual ao quê? Recorda comigo, u vezes v. Quem é o nosso u? Temos que o nosso u é x. Quem é o nosso v? Nosso v é o nosso e elevado a x, ok? Então teremos aqui
x vezes e elevado a x menos, ok? Aplicando aqui a fórmula, menos a integral de quem? De v de du. V de du, então vamos colocar aqui integral de v de du. Só que o nosso v, concorda comigo que é o e elevado a x? Então ficamos aqui com e elevado a x d de u. D de u é igual a d de x, ok? Então vamos colocar aqui simplesmente dx, certo? Ok. Agora perceba uma coisa. Aqui já está. A única coisa que nos resta aqui para acharmos a solução desta integral é achar o resultado desta integral aqui, ok? Então o que é que nós vamos fazer aqui? É simplesmente integrar essa função, embora já fizemos aqui, né? Aqui está a integral de e elevado a x dx, dissemos que era equivalente ao que? A e elevado a x. Então simplesmente diremos esta integral é igual, teremos aqui igual a x e elevado a x, que é este, estamos a manter, menos integral de e elevado a x dá exatamente e elevado a x, certo? Então no fim aqui vamos acrescentar mais c, tá bem? Então aqui para terminar podemos organizar esta expressão como? Veja só que temos em comum e elevado a x nas duas expressões. Vamos colocar o e elevado a x em evidência. Então ficaríamos com e elevado a x, depois x menos 1, ok? Então, mais c. E assim termina este exercício, que significa que a integral desta função é igual a e elevado a x vezes x menos 1, mais a nossa constante de integração c. Espero que tenham entendido até aqui. Sendo assim, vamos agora para o nosso próximo exercício. Se já gostou até aqui e se já fez perceber alguma coisa, já peço que se inscreva se ainda não é inscrito e que deixe aquele seu like que ajuda aqui a fortalecer o canal. Então vamos lá para o nosso segundo exemplo. Integral de x sobre raiz quadrada de x mais 1 d de x. A priori, nós dissemos uma coisa lá em cima, que para usarmos o método de integração por partes é necessário termos um produto de duas funções. Só que ao analisar esta função, em princípio, nós não temos um produto de funções, mas sim um quociente de duas funções. Mas nós podemos separar essa expressão aqui. Fica, por exemplo, assim. X vezes 1 sobre raiz quadrada de x mais 1. Seriam duas funções, ok? Significa, vou fazer isso até aqui para vocês perceberem. Vamos colocar aqui integral de 1 sobre x, 1 por raiz quadrada de x mais 1, ok? Vezes o x dx, está? Agora percebam que já fica muito mais fácil percebermos que nós temos aqui um produto de duas funções. A primeira função é esta inversa aqui, que é 1 sobre raiz quadrada de x mais 1 vezes o x dx. Então o x seria a nossa segunda função, certo? Ok. Chegado aqui, mais uma vez, temos de fazer aquela nossa escolha. Tendo aqui um produto de funções, vamos ter que escolher quem é o nosso u, quem é o nosso v. Recordando dessa nossa expressão aqui matemática, ok? Que é a nossa fórmula. Então, a nossa fórmula diz o quê? Se a gente tem uma integral com produto de duas funções, é válida esta regra pelo método de integração por partes, ok? Então, o que é que nós precisamos fazer? Escolher o u, escolher o d de v. Quem tem que ser u? O u tem que ser a função que é fácil de nós derivarmos, não esqueçam. Então, vamos fazer aqui seja u igual. Quem vai ser o nosso u? Vamos escolher o nosso x, claro. O x é muito fácil de derivar o x. Então, vamos dizer que o u é igual a x. Se u é x, aqui é igual a derivada do x. No caso, seria derivar o u, ok? Derivada de u, que é du, vai ser igual a derivada do x. Vai ser igual a 1 dx. Então, simplesmente, vamos colocar aqui o nosso dx, certo? Não colocamos o 1 aqui, porque o 1 não faz diferença na multiplicação. É um elemento neutro. Ok. Escolhido o u, vamos para o nosso d de v.
Então, diríamos aqui que o nosso dv terá que ser igual ao quê? A esta outra expressão que sobrou aqui, que é o nosso 1 sobre x raiz quadrada de x mais 1. Ok? Dx no caso, que sobrou ali também. Certo? Temos este nosso dx que vamos juntar a esta nossa função. Ok? Recordando que precisamos de achar o que aqui? O nosso v. Então, como é que nós iremos achar o nosso v? Já sabem, devemos aplicar aqui a integral do lado direito e do lado esquerdo também. Ou seja, integrar o primeiro membro e integrar o nosso segundo membro, certo? Então, vamos fazer exatamente isso. O que é que nós teremos? Teremos aqui integral de quem? dv deverá ser igual à integral de quem? Do segundo membro, certo? E o segundo membro é este. Então, 1 sobre raiz quadrada de x mais 1. Ok? Chegado aqui, integral de d de v é igual a v, certo? Então, teríamos aqui que v é igual. Agora, para acharmos esta integral aqui, nós vamos ter que fazer uma matemática aqui. Ou ainda, vamos usar um outro método para nós podermos achar o resultado desta integral. Qual é que seria esse método? Método de substituição, ok? Então, o que é que queremos fazer aqui? Vamos antes, podemos tirar isto. Vamos colocar um seja, ok? Vamos aplicar o método de substituição para achar o resultado desta integral aqui. Então, vamos dizer assim, seja, vamos usar uma outra letra, podemos usar o t, seja t igual a x mais 1, ok? Vamos substituir aqui por t. Então, se o t é igual a x mais 1, vamos achar a sua derivada, d de t. Então, seria o que? Derivar x mais 1, temos aqui a derivada da soma, que seria a derivada de x, que é 1, mais a derivada de 1, que é 0. Logo, só ficamos com 1 aqui. 1 dx, certo? Ok. Sendo assim, vamos voltar a fazer aqui o nosso exercício. Teríamos agora que a integral de d de v, temos que v igual integral. Se você ainda não aprendeu o método de substituição, vou deixar o link do vídeo sobre o método de substituição, que foi o primeiro vídeo desta série de integrais, que vai ficar aqui na descrição do vídeo, ok? Vá lá depois correr para assistir esta aula, que está bem explicado a questão do método de substituição, certo? Então, o que é que ficamos aqui? Com 1 sobre raiz quadrada de x mais 1. Só que nós dissemos que a raiz quadrada de x mais 1 é igual a t. Este nosso seja aqui, não é? Então, depois, veja só que aqui temos d de x. Nós vimos aqui que d de x é igual a d de t. Então, vamos deixar aqui dt. Daqui, nós vamos fazer o seguinte. Podemos dizer que isto é igual. Daqui, vamos inverter. Aqui temos 1 sobre raiz quadrada de t. É o mesmo que termos o seguinte. Lembrando que raiz quadrada de t é o mesmo que dizer t elevado a 1 sobre 2. Ok? Então, nós teremos aqui o seguinte. Vamos inverter esta expressão. Ficaríamos com t elevado a menos 1 sobre 2. Concorda comigo? Espero que sim. Então, faltou uma coisa aqui que eu não coloquei. Deixa-me fazer o seguinte. Faltou a integral, né? Vou tirar isto e vou colocar aqui a nossa integral. E vamos inverter essa expressão dt. Ok? Para quem não sabe o que aconteceu aqui, eu vou passar a explicar agora. Nós temos aqui a raiz quadrada de t, ok? Então, a raiz quadrada de t por si só é o mesmo que nós dizermos o seguinte. 1 t elevado a 1 sobre 2, ok? É uma regra, é uma propriedade essa da matemática da potenciação. Sempre que o expoente for uma fração, vira um radical, ok? Este 2 é o que vem aqui, o 1 está aqui com o t, ok? Que é t elevado a 1, certo? E agora, por que vem menos aqui? Por conta dessa expressão aqui, a inversa, temos 1 sobre isto, então podemos inverter essa mesma expressão. Quando nós invertemos neste caso uma fração, o sinal do expoente muda, ok?
Por isso que nós temos aqui esse menos 1, certo? Então, vamos dar continuidade. Daqui, nós já conhecemos a regra para integrar a uma potência, certo? Simplesmente teríamos que esta integral seria igual ao quê? Ao nosso t elevado a menos 1 sobre 2, não é? Menos 1 sobre 2, 1 sobre 2, mais 1, certo? Uau, faltou mais uma coisa aqui. Um segundo só. Vou copiar e vou fazer o seguinte. Exato. Então, aqui teríamos o quê? Menos 1 sobre 2 mais 1 sobre menos 1 sobre 2 mais 1. Tá bem? E mais c. Pronto, já achamos a solução. Daqui, menos 1 sobre 2 dá 1 sobre 2. Aqui também dá 1 sobre 2, que significa que no fim aqui ficaríamos com 2 vezes a raiz quadrada de t. Ok? 2 vezes a raiz quadrada de t. Por que raiz quadrada 2 vezes? Aqui fica t elevado a 1 sobre 2, da raiz de t. Depois, aqui fica 1 sobre 2, teríamos divisão de duas frações, mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda, que nos daria exatamente 2 vezes a raiz do t, certo? Então, depois daqui, vamos dizer o seguinte. Ok, faltou aqui mais c, né? Deixa eu só acrescentar aqui mais c. Então, daqui, veja só que ó, temos de voltar e substituir o nosso t para achar o resultado final. Então, teríamos que isto é igual a raiz quadrada de t e nós dissemos lá em cima que o t era x mais 1. Ok? Prontos. Agora sim, concluímos. Lembrando que esta não é a solução do exercício final, é simplesmente a solução daqui. Ou seja, aqui nós dissemos que o nosso v, né? O nosso v, vou colocar aqui para nós entendermos. O nosso v será igual a 2 vezes a raiz quadrada de x mais 1. Ok? Então, é o que significa o nosso v, certo? Ok. Então, daqui podemos voltar e resolver o nosso limite. Ou, desculpa, limite não. A nossa integral. Eu vou pegar isto por aqui. Tudo bem. Aqui é igual ao nosso v. U. Dissemos que o U seria x, certo? E o nosso v seria 2 vezes raiz quadrada. Então, podemos pôr o 2 daqui. Antes, né? 2 raiz quadrada de x mais 1. Certo? Ok. Menos a integral. Integral de quem? Do U ou ainda do v de du. Certo? Temos aqui v de du. Então, quem é o nosso v? Nosso v é 2 raiz quadrada de x mais 1. Certo? du. Quem é o nosso du aqui? Vamos lá procurar o nosso du. du, onde é que nós fizemos? Aqui em cima, tá aqui. Dissemos que o é x, então du foi d de x. Então, du igual a d de x, então ficamos aqui com simplesmente d de x, certo? Ok. Vamos continuar. Então, diremos agora o seguinte. Vamos manter toda esta primeira parcela, né? Menos. Aqui, essa integral, podemos retirar o 2 para fora da integral. É uma das regras que já aprendemos na primeira aula. 2 vezes a integral de quê? De x raiz de x, né? Raiz quadrada de x mais 1. dx. Ok. Para acharmos esta integral, vamos usar o método de substituição que já usamos aqui em cima, certo? Onde nós já fizemos este seja, não é? Podemos usar dele novamente. Vamos
para não termos que refazer de novo. Só vamos simplesmente colocar, dizemos que seja t é igual a x mais 1, então d de t é igual a dx, certo? Então vamos usar exatamente isso aqui no nosso exercício. Vamos simplesmente repetir essa expressão. Então, dissemos que x mais 1 era igual a t e que o d de x foi igual a d de t, certo? Ok, tudo bem. Chegado aqui, vamos inverter novamente esta expressão. Então, teríamos aqui, vamos escrever raiz quadrada de t é o mesmo que nós termos o seguinte. Uau, eu fiz aqui. Então, raiz quadrada de t é o mesmo que t elevado a 1 sobre 2, certo? T elevado a 1 sobre 2. E aqui nós temos o que? A integral de uma potência. Então, vamos usar a regra para a integração de uma potência. Qual que é? Simplesmente acrescentar 1 no nosso expoente e repetir o mesmo no nosso denominador. Então, menos 2 vezes o quê? Vamos aqui abrir a nossa fração. Teríamos o nosso t elevado a 1 sobre 2, né? Elevado a 1 sobre 2 mais 1. E vamos repetir a nossa fração onde no nosso denominador, certo? Então aqui vamos acrescentar a nossa constante. Então chegado aqui teríamos o seguinte, desculpa, então 1 sobre 2 mais 1, fazendo o nosso MCL, 3 sobre 2, da mesma forma que no denominador teríamos 3 sobre 2. Olha que aqui temos divisão de duas frações, vamos manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que seria 2 vezes 2, que é 4, a dividir por 3, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vou pegar só esta parte. O exercício vai ter que acabar descendo por aqui. Então, repetimos 2x mais 1, 2x vezes raiz quadrada de x mais 1. Então, menos aqui, invertendo aqui essa fração, mantemos esta de cima, invertemos esta, ficaríamos com 2 vezes 2, que é 4, a dividir por 3, certo? Então, vamos lá escrever isso aqui, menos 4 por 3, certo? Ok. E aqui t elevado a 3 sobre 2. T elevado a 3 sobre 2 é o mesmo que dizer raiz quadrada de t. De t ao cubo, ok? Então, vamos escrever isso aqui. Raiz quadrada de t ao cubo. E a propósito, temos que substituir o valor de t. É isso aí. Daqui, veja só, o t, nós dissemos que o t era igual ao quê? Recorda-se aqui em cima. T é x mais 1. Então, vamos aqui. Simplesmente vamos substituir no lugar de t por x mais 1. Ok? Então, x mais 1. Ok, até aqui o exercício já está concluído. Só que nós podemos organizar se nós quisermos ainda mais. Podemos fazer algumas manobras aqui, se for conveniente, certo? Por exemplo, veja só que aqui nós temos raiz quadrada de x mais 1. É possível nós termos exatamente essa expressão aqui. Como é que nós podemos fazer isso? Olha só que aqui temos raiz quadrada de x mais 1 ao cubo. Nós podemos fazer isto aqui. Atenção, até aqui o exercício já foi concluído. Isso é para quem
gosta de desenvolver ainda mais a matemática, né? Podemos reescrever esta potência aqui dentro assim, da seguinte maneira. X mais 1 ao quadrado vezes o x mais 1. Não é? Acho que é a mesma coisa, né? Então, mesma base, somamos os points. Voltaremos a ter esta. Então, daqui, podíamos fazer a raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado é igual exatamente a x mais 1. Certo? E isso aí íamos ficar aqui com a raiz quadrada de quem? Do x mais 1. Então, teríamos o que aqui? Então, teríamos o que aqui? Aqui só ia ficar a raiz quadrada de x mais 1. E nós teríamos aqui fora o nosso x mais 1. Ok? Porque este x mais 1 aqui é que sai para fora da raiz. Porque seria mais ou menos algo como isto. Íamos simplificar este 2 com esta raiz. Então teríamos só esta expressão fora da raiz. Ok? E íamos ficar então com esta raiz quadrada de x mais 1. Que é esta aqui que sobrou aqui. Ok? Prontos. Daqui o que nós podemos fazer agora é. Podemos colocar em evidência a nossa raiz quadrada de x mais 1, que é exatamente a mesma aqui. Vamos colocar ela em evidência. O que é que nós teríamos? Teríamos o seguinte. Raiz quadrada de x mais 1. Né? Vou colocar aqui, escrever. Vezes. O quê? O que é que sobra aqui? 2x menos... O que é que temos aqui? Esse 3 quartos de x menos 1. X mais 1, desculpa. Não é? Então, vamos colocar aqui também. Daqui, podíamos fazer o quê? Podemos fazer a distribuição deste número, certo? Ou ainda, podíamos também simplesmente fazer o MMC aqui de uma vez, depois substituir. Mas, vamos fazer a distribuição primeiro, fica mais fácil. Vamos distribuir esse menos 3 quartos para esses parênteses. Então teríamos o quê? Vai ficar muito longo, né? Enfim. Nós teríamos aqui o seguinte. 2x, certo? 2x menos. Então 3 quartos de x, ok? Então teríamos aqui 3 quartos de x. Depois, menos 3 quartos vezes 1, que daria exatamente menos 3 quartos. Ok? Então, daqui vamos fazer o MMC aqui dentro. Seria o que? 3. Aqui já temos 3. Aqui, basta colocarmos o 1 aqui. O 3, desculpa. Que ficaríamos com o seguinte. Uau. O que é que está a acontecer aqui? Ok. Tudo bem, espera aí. Alguma coisa aqui não saiu como deveria. Vamos fazer isto. Ok. Sim. Daqui, vamos abrir nossos parênteses. E vamos abrir isto. Então, fazendo o MMC aqui, teremos que multiplicar aqui o 2x por 3, certo? Ia nos dar 6x menos 4x menos 4, tudo isto a dividir por 3, ok? Ótimo. Daqui, vamos lá ver o que é que ficaria aqui. Estamos quase a concluir. Então, 6x menos 4x dá-nos 2x, ok? Então, ficaremos aqui com 2x menos 4, certo? Agora perceba uma coisa. Aqui também podemos ainda reduzir ainda mais essa expressão. Aqui nós temos 2, aqui também temos 2 em evidência, né? Podemos retirar aqui, podemos escrever isso. Deixa-me fazer o seguinte. Podemos fazer o seguinte aqui. Quem sabe aprender a brincar com matemática. 2 sobre 3 podemos tirar, colocar em evidência, certo? E o que que sobraria aqui? Até vamos pôr daqui desse lado tudo. X menos 2. Por que x menos 2? Aqui.
porque 2 sobre 3 vezes x vai dar 2 sobre 3x. Aliás, 2x sobre 3. 2 sobre 3 vezes menos 2. 2 vezes 2 dá 4 sobre 3. Ok? Então, esta expressão seria então a nossa solução da integral. Mais c, né? Todas essas outras partes estão acrescentadas mais c, mais c, mais c, mais c. Ok? Então, este aqui seria o nosso resultado desta nossa integral aqui. Ok? Então, significa que a integral de x sobre raiz quadrada de x mais 1 é igual a 2 sobre 3x menos 2 vezes raiz quadrada de x mais 1 mais a nossa constante, certo? E a nossa aula, o nosso vídeo já está muito longo. Faltava mais este exercício para concluirmos, mas vamos deixar ele para uma outra aula, na aula de exercícios, para o vídeo não ficar mais longo do que já está, certo? Espero que vocês tenham percebido e que tenham realmente ficado alguma coisa sobre esta questão de integração por partes, como é que funciona. Qualquer dúvida que tenha sobrado, não hesitem em escrever nos comentários que eu vou responder a vocês, nem que eu tenha de gravar outro vídeo para vos explicar as vossas dúvidas, ok? Então, para você que chegou até aqui, muito, mas muito obrigado por assistir até aqui. Espero realmente ter lhe ajudado. Nós vamos nos ver na próxima aula sobre a integração ainda, que será sobre a integração por frações parciais, certo? E após esse vídeo, farei um outro vídeo já sobre exercícios diversos, em que vamos usar todos os métodos dentro do mesmo vídeo. Método de substituição, método de integração, frações parciais e outras regras que nós iremos usar nessa próxima aula, certo? Se inscreve aqui se ainda não é inscrito, deixa o seu like se gostou do vídeo, deixa nos comentários e não esqueça de partilhar esse vídeo com todos os seus amigos para que juntos possamos aprender. Este foi mais um Cápsula Descomplica e até a próxima aula.